espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Marcleia, estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Mas primeiro vamos começar retomando a nossa aula anterior, né, gente, que foi sobre princípios éticos e valores religiosos, quem se lembra? Então, eu trouxe para vocês, né, esse mosaico aqui. Eu falei para vocês que estava na sede da ONU em Nova York e fiz um paralelo, né? Se a gente pintasse um quadro, né, do povo brasileiro, nós seríamos assim, com essa diversidade étnica. E porque nós fomos formados justamente dessa forma, né, pela junção de vários povos. Então, foram povos asiáticos, europeus, né, africanos. Adquirimos não só essa diversidade étnica, mas também uma diversidade religiosa, certo? Trouxe para vocês também Allan Kardec, né? E então, segundo ele, né, ele divide aí as religiões em 5 pilares, né? Ele diz que temos os atos comuns à vida de Cristo, né? Os milagres, temos aí as profecias, as palavras que serviram, né, para o estabelecimento do dogma e, por fim, o ensinamento moral. Segundo ele, esse é o único que permanece incontestável, intacto. E para fechar a aula, a gente trouxe aí então o Jeffrey Moses, né? Ele fez aí, em seu livro Os Princípios Comuns a Todas as Religiões, ele mapeou 64 regras de ouro. E nós trouxemos 2 para a nossa aula. Quem se lembra, né? Então, pronto. Relembramos, vamos continuar então a aula desta semana. Essa semana, nós vamos conversar sobre símbolos, ritos e mitos religiosos, certo? Então, o objetivo da nossa aula: reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na construção de diferentes crenças e tradições e movimentos religiosos. Vejam só, toda a cultura, ela teve ou tem um sistema de crença religioso, certo? Uma expressão que tem seu vínculo à simbologia nos rituais e nos mitos mais variados. Então, vamos começar por definir o símbolo. O símbolo designa um tipo de signo em que o significante representa algo abstrato por força de convenção, semelhança ou contiguidade semântica. O que eu quero dizer? Eu tenho, por exemplo, aqui um signo, certo? Em que o significante é algo concreto, certo? Por exemplo, eu tenho a cruz. A cruz é algo concreto. Ela é um significante que representa algo abstrato. Então, eu tenho a cruz, que para os cristãos, ela significa o quê? Ela tem a simbologia de quê? Cristo crucificado, certo? Então, é isso. Eu tenho um significante que é algo concreto, né? Real, que representa algo abstrato. Isso é uma simbologia. Eu trouxe para vocês, então, alguns símbolos, né, para nós debatermos. Então, eu tenho aqui a cruz, que já falei para vocês, e também eu tenho um símbolo que é bem difundido, que é a estrela de Davi. Então, para a estrela de Davi no judaísmo, né, segundo, né, o que contam, né, os historiadores, e Davi, ele é um dos principais personagens bíblicos, né? Na falta, né, de matéria-prima, ele pegou 2 triângulos, sobrepôs e ele recobriu com couro. Então, formou aí esse hexagrama. E com esse hexagrama, ele foi para a guerra, né? A partir daí, então, seus soldados passaram a fazer a mesma coisa. Mas quando que ela passa a ser um símbolo para o judaísmo? A partir da reforma luterana, né? Que é algo que a gente vai debater mais depois. Mas nessa época, as igrejas, elas começaram a marcar seus templos com alguns símbolos. Então, os protestantes, né, faziam isso, os judeus também passaram a fazer isso, as igrejas católicas também passaram a aderir esses símbolos. E o judaísmo fez a mesma coisa e aderiu, no caso, à estrela de Davi. Porém, esse vínculo só se tornou mais forte, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. Quem lembra aí, na Alemanha nazista, né, eles marcavam os judeus com essa estrela de Davi, era uma estrela amarela. Então, as pessoas que tinham aquela estrela amarela no uniforme, né, eles já sabiam que eram judeus. E aí, posteriormente, né, após terminar a guerra e com a criação do Estado de Israel, né,
E em homenagem, né, aos milhões de judeus mortos na Alemanha nazista, Israel adotou aí o símbolo em sua bandeira. Mas, como eu disse, né, os símbolos, eles são adotados, né, têm simbologias diferentes e sentidos diferentes em diferentes denominações religiosas, né? Então, aqui no hinduísmo, né, já é diferente. Cada ponta significa tem um outro significado, um outro sentido, né? Então, para eles, representa um deus da trindade. Então, é Brahma, Vishnu, Shiva, e as outras 3 pontas significam criador, preservador e destruidor. E aí, quando nós observamos, a maçonaria já tem um outro sentido. É o mesmo símbolo, mas porém com significados diferentes, né? Então, para eles, ela representa o equilíbrio, a harmonia. Então, assim, seria a união entre os elementos feminino e masculino. E aí nós conhecemos um outro símbolo que é bem comum, eu creio que todos vocês conheçam, né? A lua crescente com a estrela de 5 pontas, que é para o islamismo, né, de grande importância. Ele representa soberania e dignidade. A lua crescente, ela é símbolo também, porque para eles ela representa a renovação da vida, certo? Da natureza, e também faz referência ao calendário lunar, certo? Que rege esta religião. Já a estrela de 5 pontas, né? Cada ponta também tem um significado. Então, uma é a oração, a outra é a caridade, a outra é a fé, o jejum e a outra a peregrinação. E temos aí outros 2 símbolos, né? Creio que este primeiro aqui vocês conheçam mais, né? Que é o terço da Igreja Católica, mas o islamismo também, eles utilizam-se desses colares de contas, né? Com significados diferentes, claro. E o deles também tem 99 contas. Então, já definimos aí o que podemos dizer então. O símbolo, portanto, ele é gerador de vínculo entre os seres humanos, né? Por essa função, sua própria existência representa um ato social. Se é social, o símbolo natural, profano, também é social o símbolo religioso. Então, agora nós iremos falar sobre o mito, certo? O que é mito, né? O mito, ele foi criado, né? Nós temos, tanto que a origem dos mitos, a maioria deles é na antiguidade, né? Então, assim, quando nós não tínhamos, né, a capacidade de explicar, por exemplo, fenômenos naturais, surgimento do Sol e da Lua, então, acredita-se que os humanos inventaram, então, esses mitos para explicar, né, aquilo que eles não conseguiam explicar, eles não viam, não tinham como ver sentido, né? Então, eles inventaram os mitos para isso. Não consigo explicar, aí surgia um mito sobre aquilo, certo? Como é o mito do fogo. Então, ele acaba por assumir aí uma função social importante, certo? Como vemos aqui, eu trouxe para vocês os deuses aqui no caso da Grécia, né? Então, todos eles hoje são considerados mitos. Para entender um pouquinho melhor, né, e creio que vocês já conheçam, mas eu trouxe um videozinho para nós assistirmos, né, de alguns mitos, né, da Grécia Antiga, para vocês compreenderem melhor o que é um mito. Muito tempo atrás, Zeus era o senhor dos céus e a terra girava de acordo com suas ordens e seus caprichos, sem grandes crises, até que abriram a Caixa de Pandora. E o mundo se tornou um lugar muito mais sombrio e cruel. Antes disso, em tempos mais harmoniosos, nasceu Prometeu, fruto do romance de um titã com uma ninfa. Prometeu cresceu esperto, com uma personalidade daquelas. Assim como os deuses, ele costumava dar uma escapadinha do Olimpo para conhecer melhor os mortais. Um dia, Prometeu teve que cortar uma carne para dividir entre humanos e deuses. Zeus ia escolher o pedaço dos deuses, mas Prometeu fez uma pegadinha para ajudar os mortais. Juntou um monte de ossos e cobriu com uma suculenta camada de gordura. Só não contou com a fúria de Zeus depois da primeira mordida. O poderoso Zeus acabou com todo o fogo da terra.
Prometeu subiu o Olimpo escondido, roubou uma chama do fogo dos deuses e distribuiu por toda a humanidade. Zeus não deixou barato. Juntou os deuses da astúcia, beleza, amor e malícia e criou Pandora, a mulher perfeita. Zeus sabia que Prometeu desconfiaria de tanta perfeição. Já seu irmão... Epimeteu se apaixonou de cara. Casou com Pandora e os dois ganharam de Zeus uma caixa misteriosa de presente. Prometeu insistiu que eles nunca abrissem. Mas a curiosidade da noiva foi mais forte. Quando a caixa de Pandora foi aberta, todos os males se espalharam pelo mundo. Só restou lá dentro uma pontinha de esperança. E tudo por causa de um pedaço de carne. As histórias mitológicas, passionais e vingativas, parecem muito distantes da gente. Mas com certeza nenhum de nós quer se arriscar a abrir a caixa de Pandora. Certo? E aí, gostaram do vídeo? Então vocês viram qual a origem do mito, né? Então esse mito da caixa de Pandora, né? De trazer o fogo lá do céu. Então assim, o mito é isso, né? Porém, a gente percebe que mesmo com o avanço da ciência, nós temos religiões que ainda continuam, né? A viver e a acreditar nos mitos, né? Então vamos para a leitura aqui sobre mito, a definição de mito por Mircea Eliade. Segundo ela, o mito é aquilo que não se deixa integrar na realidade, gerando uma oposição clara entre mito e realidade. O mito seria um produto da imaginação e de um estado imperfeito da linguagem, em contraposição à linguagem da ciência. Então, o que ela quer dizer, né? Como a gente não tinha ainda, nós não tínhamos uma ciência avançada para nos explicarmos a existência do Sol, a existência da Lua, né? Ou, por exemplo, os fenômenos naturais, né? As estações do ano. E para isso, então, nós criamos os mitos, né? Para explicar esses eventos que a gente não sabia como que funcionava, certo? Mas nós percebemos, no entanto, que apesar, né, dos avanços científicos e todo conhecimento adquirido que temos, o mito ele persiste, principalmente nas religiões de matriz indígena, inclusive a brasileira é muito rica. Nossos mitos são bem conhecidos e ricos, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos assistir mais um vídeo então. Mega Curioso apresenta os incríveis deuses da mitologia brasileira. A gente sempre ouve falar de histórias da mitologia grega, romana, nórdica, egípcia, mas e a nossa? A mitologia brasileira também é riquíssima em aventuras, heróis e deuses poderosos. Vamos conhecer alguns deles. Tupã, o deus do trovão. Se a mitologia grega tem Zeus, nós temos Tupã, o espírito do trovão, que também é um grande guerreiro e usa o trovão como arma. Segundo a lenda tupi-guarani, Tupã foi o criador do mundo, do homem e de todas as coisas. Foi ele também que ensinou a agricultura, artesanato e a caça aos humanos. E concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Guaraci, o deus Sol, filho de Tupã e irmão marido de Jaci, a deusa Lua. Guaraci ajudou Tupã a criar todos os seres vivos da terra e é o guardião de todas as vidas durante o dia. Jaci, a deusa Lua. Segundo a lenda, quando o deus Sol precisou dormir, o mundo ficou nas trevas e para iluminar a escuridão, Tupã criou Jaci. Ela é a guardiã das vidas durante a noite e protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, para que eles voltem logo para suas esposas. Anhangá, o deus do submundo. O que é uma mitologia sem um bom antagonista? Anhangá é inimigo de Tupã e um espírito andarilho que pode se transformar em qualquer animal da selva. Se ele aparece para alguém, é um mau sinal para a pessoa. Aquandubá, o deus da flauta. Esse é o deus responsável pela ordem e equilíbrio do mundo. Então, enquanto ele estiver tocando sua flauta, tudo vai ficar bem. Yara, a deusa das águas. Ela tem como missão proteger as águas. Além da conta que sua voz é tão bonita e sedutora que qualquer homem que a ouvir cantar morrerá de paixão.
Muitos pescadores já relataram encontros com essa misteriosa deusa. Muito bem, como vocês assistiram, ficou bem explicadinho o que é mito? Muito bem. Então agora a gente vai para o rito. Gente, rito é ação, né? Eu diria que é a fé em si, certo? Então a gente toma, por exemplo, né? Nós logo estaremos, né, vivendo a Páscoa, né? Então vamos tomar, por exemplo, essa tradição que é judaica cristã também, né? A Páscoa, né? Nas duas culturas é um rito importante e fundamental, tá? Mas o importante aqui é o contexto, certo? O contexto fundante da festa nas duas tradições. Qual é? Que é reviver, né, Cristo, né? Então, a morte e a ressurreição, certo? Então, assim, qual o objetivo que tem ali no rito, né? O objetivo dele é repetir aquele ato primordial, certo? Que foi feito por Jesus Cristo. Então, essa é a função do rito, certo? Então, ele tem essa importância. De fato, eles têm uma repercussão social enorme, né? Seja pelo elemento gestual, mais visível, ou seja pela organização, né? Então, ele implica numa preparação de atores, de lugar, de objetos, para sua realização, como, por exemplo, é o almoço de domingo de Páscoa, certo? Então, para finalizar a nossa aula, nós diríamos então que o símbolo, o rito e o mito são as três linguagens que refletem diretamente a experiência religiosa, tá? Cuja causa é a preservação ou a defesa da tradição. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço, muito obrigada e até a próxima.